Eu vou colocar aqui para gravar. Nós chegamos até aqui, já 4 meses juntos, estudando o livro do Apocalipse. Eu creio que todos nós hoje nós temos um pouquinho mais de conhecimento a respeito do último livro da Bíblia. E que bom, né, que hoje nós temos uma visão, que é a visão correta, a visão que deveria ser sobre as profecias apocalípticas. Que Jesus Cristo é o protagonista do livro do Apocalipse. O mais importante é nós termos em mente, em vista, que Jesus é o centro do livro. Ele é o protagonista e ele é o personagem principal. E quando ele dá a revelação, a intenção de Jesus é nos conceder esperança, conforto, tranquilidade para a próxima etapa do estágio futuro do cumprimento das profecias, até que Jesus venha pela segunda vez nas nuvens do céu. Então, isso é muito importante. A visão que nós temos, a visão interpretativa que nós temos hoje do livro do Apocalipse, a visão correta. Jesus como centro. Não está no centro do livro do Apocalipse a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, né, que representa Roma papal, também os poderes políticos, como os Estados Unidos, os governantes dessa terra. Então, nós começamos a observar e a construir o que está no centro. O foco da profecia é Jesus. É aquele que é o revelador da profecia e, ao mesmo tempo, é aquele que é revelado. Então, nós avançamos e nós percorremos ao longo do livro, vendo Jesus Cristo. Por mais que nós entramos em detalhes específicos, nós vimos Jesus sendo revelado constantemente. Nós vimos, então, a entronização de Jesus em Apocalipse 4. Nós vimos ali a grande guerra cósmica que teve sua origem no céu e se expandiu, então, pelo planeta Terra. Nós vemos onde nós estamos no cenário profético, o que falta para se cumprir, né? Uma grande lei, um grande decreto mundial que vai sair, os países vão se unir de forma religiosa e política. Vai também acontecer as 7 últimas pragas, a segunda vinda de Jesus, os 1000 anos no céu, e hoje nós vamos estudar sobre a nova terra. Muito bem. Então, o nosso último estudo é ali o penúltimo e último capítulo da Bíblia. Não sei, vamos ver aqui. Espera aí, tá me dando um erro aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Compartilhar a tela. Então, o nosso estudo de hoje é a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, o penúltimo capítulo, Apocalipse 22, verso 5. A gente vai fechar com chave de ouro. Eu gostaria de apresentar algo para vocês, só dando uma recapitulada em um assunto e apresentando algo novo. Então, nós já vimos lá na primeira aula que a Vera pediu para nós uma aula sobre o contexto histórico do livro do Apocalipse. Nós vimos que quem é o autor do livro do Apocalipse é João, o discípulo amado de Jesus. E isso é comprovado por Justino Mártir, Irineu e Eusébio de Cesareia, cristãos ali dos primeiros séculos do nascimento da igreja, da origem da igreja. Os prováveis nomes para terem escrito o livro do Apocalipse são João Batista, João discípulo amado, João pai de Pedro, João Marcos e João sumo sacerdote. Mas quem escreveu mesmo e tem ali o apoio dos pais da igreja é João discípulo amado. Muito bem. As datas prováveis, nós vimos na primeira aula lá,
que poderia ser com Cláudio, Nero, Domiciano ou Trajano. Mas nós chegamos à conclusão, então, a partir de muitos estudos, que a época da data do Apocalipse é, então, no período ali de Domiciano. Agora, um conteúdo novo para vocês é a estrutura do Apocalipse, tendo em vista as festas do Antigo Testamento. E aí, a gente vê ali a festa da Páscoa, Apocalipse 1, até o verso 20, Apocalipse capítulo 1, 12 ao 20. Aí nós temos a Shavu, que é a festa dos Pentecostes, Apocalipse 4 a 6. A Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, porquanto nós temos as 7 trombetas no livro do Apocalipse. Nós temos o grande Kippur, a festa do Kippur é a festa da expiação. E aí nós temos a Kippur final, que é a Kippur final nada mais é do que o trabalho de expiação, o trabalho de Cristo no santuário celestial, o trabalho de intercessão em favor da humanidade. Então, o Kippur é o dia da expiação, o dia em que a humanidade é, então, ali expiada, perdoada. E aí isso aqui está relacionado também com a segunda vinda de Jesus, quando ele vai sair do santuário celestial, ou seja, ele concluiu a intercessão final, por isso que ele volta para buscar os seus. E aí nós vamos ter a pré-Sucote é os 1000 anos, e ali está sendo descrita em Apocalipse 19 a segunda vinda de Jesus, no momento que os salvos serão levados para o céu. E nós teremos então a Sucote final. Essas palavras que estão em cima desse candelabro são palavras em hebraico. As palavras em tradução para o português estão embaixo. Então, a passagem que nós vamos estudar hoje está relacionada com a festa dos tabernáculos. No calendário de Israel, eles tinham ao total 7 grandes festas. E aí, a última passagem do Apocalipse evoca a festa dos tabernáculos. Esta festa, então, está relacionada com o que acontecia no Antigo Testamento. O que acontecia lá no Antigo Testamento? Acontecia o seguinte: uma vez por ano, por volta ali de outubro, setembro, outubro, novembro, mais outubro e novembro, que era o período que se encaixa melhor com o nosso calendário, está relacionado, então, com a festa que o povo lembrava da saída do Egito, quando eles saíram, então, do Egito, e eles foram morar no deserto, e lá no deserto eles armaram as tendas ao redor do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Muito bem. Então, a última passagem do Antigo Testamento evoca a festa dos tabernáculos. Então, quais são as principais palavras e o contexto, nós já vamos ler, que evoca essa festa dos tabernáculos? Primeiro são as palavras que acontecem ali em Apocalipse 21, verso 3. A palavra esquene, que é a palavra tabernáculos, e a palavra esquenose, que é a palavra habitar. Essa palavra, deixa eu ver se eu risco aqui, que vai ficar melhor para vocês. Vai ficar mais claro daqui a pouco, eu só estou fazendo um apanhado mais teológico para vocês aqui, técnico, do estudo, mas a gente já vai facilitar. Fique tranquilo que vocês já vão entender onde eu quero chegar. Então, a palavra esquene aqui é a palavra sucote, que significa tabernáculo, templo, santuário. Essa palavra aparece em Apocalipse 21, verso 3. E a palavra esquenose é um verbo presente do indicativo ativo. Ou seja, é presente. Aí ele habita, né? Não, aqui, deixa eu ver aqui o contexto. Aqui é futuro do indicativo. Então, ele habitará. Essa palavra habitará está relacionada também com ele tabernacular. Então, quando fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará no meio deles, eles serão servos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa passagem está falando que Deus vai tabernacular no meio dos homens.
no céu, depois que ele purificar o universo, após os 1000 anos, onde ele vai destruir Satanás, o pecado, os demônios e todos os incrédulos, aquelas pessoas que se apegaram ao pecado. Após isso, então vai acontecer a festa dos tabernáculos. O universo está purificado, não há mais ausência, não há mais presença do pecado, e aí vai acontecer a grande festa dos tabernáculos. Dos tabernáculos. Muito bem. Então, vejam. E também, quando nós vamos para Mishnah, é um livro de tradição judaica, apontam pelo menos 2 cerimônias básicas. A água que flui da rocha, e a gente vai ver isso aqui, que é a água que flui do trono de Deus. Olha aqui, ó. Olha só que interessante aqui. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, né? Que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Então, quando o povo de Israel ia fazer essa festa no Antigo Testamento, eles faziam o derramamento das águas, eles tiravam um pouquinho de água lá do tanque de Siloé, onde é um tanque que aparece um milagre que Jesus fez. Eles tiravam de lá, no período de Salomão, segundo a Mishnah, e eles derramavam sobre o altar de holocausto, relembrando que da rocha havia fluído água. E aí também eles faziam as festas das luzes. Isso aqui era para recordar a coluna de fogo que ficava sobre a noite, sobre ali o acampamento de Israel. Aquelas pessoas ali, mais de 3 milhões de pessoas que moravam lá, e aquele acampamento era iluminado com a glória de Deus, a Shekinah, que saía do lugar santíssimo, e que se tornava uma coluna de fogo e que se expandia por todo o acampamento. Então, fala assim, lá em Apocalipse 21, 23 e 22, 5. Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Senhor Deus brilhará sobre eles. Então, claramente, nós percebemos que a penúltima e última passagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento ali, o Apocalipse, evoca então a festa dos tabernáculos, dizendo para mim e para você o seguinte: olha, o pecado foi exterminado e agora nós podemos festejar. Deus vai estar pessoalmente conosco, porque ele é o esquenouce, ele vai tabernacular conosco por toda a eternidade, entende? Mas depois da purificação do universo, então vai ter a grande festa que é chamada das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro nada mais é do que a grande festa dos tabernáculos. Muito bem, agora vai facilitar a linguagem para vocês, que nós vamos entrar aqui no texto bíblico, e ao mesmo tempo você vai conseguir compreender aquilo que eu apresentei de forma mais teológica aqui, e vai facilitar também, eu vou usar uma linguagem mais acessível para todos. Então, vejam só, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí ele diz assim, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Olha só que bonito. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, vocês estão vendo aí que maravilhosa essa passagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma Bíblia aqui. Então, vocês viram aí? Essa é, então, a profecia do novo céu e da nova terra e da descida da cidade santa para o planeta Terra. Isso vai acontecer logo após a segunda vinda de Jesus, quando nós fomos levados para o céu. Deixa eu compartilhar, filho de Deus. Travou aqui. Voltar. Muito bem. Isso aqui vai acontecer, então, logo após os 1000 anos, quando a cidade santa estiver descendo do céu e este planeta, então, vai ser purificado da presença do pecado. Então, Satanás será destruído com todos os demônios e os incrédulos. Muito bem. Acontecendo isso, João vê em visão, então, um novo céu e nova terra. Ele vê, então, que o universo é novo. Agora começa uma nova etapa, uma nova era. Uma era sem a presença do pecado. Por isso que ele diz novo céu e nova terra. E aí ele diz que o primeiro céu e a primeira terra, eles passaram. Aí ele diz assim, o mar já não existe. Por quê? Porque quando ele olha para a terra, aqui tudo indica, quando João diz aqui, e o mar já não existe, o que está querendo dizer é o seguinte, que já não vai haver mais separação entre pessoas. Por quê? Porque hoje nós vivemos nos continentes, e a separação, tanto geográfica como linguística, né? E então nós temos várias limitações entre as nações. Então aqui tudo indica, João está vendo então que todos estarão juntos neste novo céu e principalmente nessa nova terra, onde ele diz que o mar já não existe. Todos os povos, todas as nações serão um único povo, o povo de Deus. Entende? Falarão uma única língua, a língua do céu. Então é isso que está sendo indicado nessa passagem quando fala assim: eles serão povos de Deus. Então vejam, e aí João, depois que ele viu o novo céu e nova terra, sem a presença do pecado, o que ele diz? Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia então do céu. E aí ele ouve, né? Ele vê, ele falando assim, ó, a nova Jerusalém é como uma noiva preparada, adornada, enfeitada para o seu esposo. Ele está revelando diante de nós que após a descida da cidade santa, haverá então o casamento do Cordeiro com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém também é a esposa do Cordeiro. Nós somos a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. A Nova Jerusalém também é a noiva do Cordeiro. Lá nos escritos de Paulo, Paulo diz que a igreja é a noiva de Cristo. Mas no Apocalipse, a Nova Jerusalém também é apresentada como a noiva de Cristo. Ou seja, nós, dentro da cidade santa, juntamente com a Jerusalém celestial, é a noiva do Cordeiro. Então, após o extermínio do pecado, vai acontecer, então, a grande festa das bodas do Cordeiro, o casamento. Agora sim, nós podemos ser felizes por toda a eternidade. Entende? E aí, uma grande voz vem de onde? Vem do trono. Isto é, está revelando que a divindade está falando. Seja o Pai, seja o Filho ou o Espírito Santo. Veio do trono. E aí, Deus fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Este texto está evocando, então, a festa dos tabernáculos e, ao mesmo tempo, está evocando toda a teologia do Antigo Testamento, onde dá o pontapé inicial em Êxodo 25, verso 8,
onde Deus disse assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E aí Deus deu a ordem para Moisés, Moisés construiu o santuário, e aí Deus começou a habitar no meio do povo através da sua teofania, da Shekinah de Deus. Só que agora, numa esfera diferente, Deus vai habitar de forma pessoal conosco. Olha só que interessante. Hoje, o que o universo tem é a presença especial de Deus. Muito bem, eu estou compartilhando aqui com vocês um quadro branco. Pensa comigo aí, ó, texto. Hoje, o que o universo tem? O universo tem a presença especial. O que isso significa, professor? A presença especial de Deus é a presença corpórea de Deus, no sentido que Deus é espírito. Entende? Então, o universo tem a presença especial de Deus. O que nós temos hoje aqui no planeta Terra? Planeta Terra. Nós temos a onipresença de Deus. E o que a onipresença de Deus revela para nós? Que a onipresença de Deus revela que Deus está em todos os lugares. Certo? Compreenderam até aqui? Só que daí o que acontece? Após os 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu, o que desce junto com a cidade? A divindade. A divindade vem junto, vem do céu. E aí, o planeta Terra vai se transformar, então, no centro de comando do universo. O centro de comando de Deus para o universo é o planeta Terra. Deus purificou, a cidade santa desce. E olha só que privilégio Deus está fazendo. Porque ele purificou o universo e agora ele faz do planeta Terra o centro de comando dele. E agora muda. Nós, que antes estávamos numa esfera do pecado, antes da segunda vinda de Jesus, quando nós tínhamos um corpo corruptível, então este corpo foi revestido agora da incorruptibilidade, e o corpo mortal foi revestido, então, da imortalidade. Agora nós teremos o privilégio de ter a presença especial de Deus conosco. Essa presença especial de Deus conosco é nós conhecermos a divindade como ela é. Entenderam? E aí nós teremos a presença especial de Deus e o universo vai ter a onipresença de Deus com eles. Entenderam? É isso que está revelando aqui no texto. Muito bem. Então é isso que está falando. Olha, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E aqui na parte aqui que fala no final que Deus mesmo estará com eles. Essa parte aqui no original grego é muito interessante, que fala, ela coloca uma palavra a mais. Deus estará pessoalmente com eles. Isso é muito interessante. Então, veja, como que era o tabernáculo no tempo de Moisés? O tabernáculo era dessa maneira aqui, ó. Nós tínhamos a tenda, né? Nós tínhamos a tenda como um todo, e aí nós tínhamos aqui o altar de holocausto, onde o pecador trazia ali a sua oferta, ele confessava os seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, do cordeiro, do boi, e ali ele sacrificava. Ele matava o cordeirinho, e o sacerdote pegava o sangue e levava para dentro do santuário. Aqui tinha a bacia, onde ele se lavava para adentrar. Então, quando ele adentrava, o que ele via lá dentro? Ele via os utensílios do santuário. Aqui estava o candelabro. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui estava o candelabro,
aqui estava a mesa dos pães asmos, e aqui estava, então, o altar de incenso, onde ele derramava o sangue aqui, do cordeiro ou do animal sacrificado, e aqui estava o lugar santíssimo. Aqui no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, este símbolo dado por Deus para Moisés, para que Moisés construísse, representa o trono de Deus. É onde Deus está entronizado. Entenderam? Aí vejam só. Aqui entre os querubins, aqui tinham dois querubins. Ó. Entre os querubins, Deus então revelava a Shekinah dele, a glória dele. A presença de Deus entre o povo. A teofania de Deus. Então, quando está falando bem assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens, é muito mais profundo do que uma simples leitura, entende? Está evocando o plano da salvação, o plano da redenção, planejada por Deus desde a fundação do mundo, porque Apocalipse 13, verso 8, diz assim, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isto é, aquele símbolo que foi morto lá no Éden para fazer roupas, vestes para Adão e Eva, porque eles pecaram e eles estavam nus. E depois que eles perceberam que estavam nus, então Deus ensinou Adão e Eva a sacrificar o cordeiro, que seria o substituto deles, até que Jesus viesse e morresse na cruz do Calvário. E aí, depois que Deus planejou o plano da redenção e de forma didática ele deu o ritual do santuário, os sacrifícios, para representar o sacrifício de Jesus na cruz, e aí que ele arquitetou o santuário para revelar o plano da salvação, então Deus está falando bem assim, olha, tudo aquilo que aconteceu na história humana, antes da vinda de Jesus, os cordeiros que eram sacrificados, a teofania, que era a Shekinah de Deus revelada no lugar santíssimo, e sobre todo o acampamento, todo aquele ritual que Jesus cumpriu na cruz do Calvário, está sendo agora revelado na Nova Jerusalém. Muito bem, vocês estão vendo aí uma outra foto que apresenta como que funciona. Vamos passar para frente. E aí, ó, vamos entrar aqui na questão. Ó, desconfigurou um pouquinho aqui. Puxa vida. Deixa eu ver uma coisa. Só ver um negócio aqui que desconfigurou. Descartar. Ó, essa parte que eu estou apresentando aqui para vocês é parte do meu TCC, quando eu apresentei lá na graduação. Foi em cima deste assunto aqui, Apocalipse 21. A gente merece, né? Travando. Muito bem. Então, quando fala assim, ó, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. O que está escrito ali, essas palavras em grego, eskenetuteu e eskenos. Então, a palavra eskene está relacionada com tabernáculo, santuário. E olha só que interessante, lá em Apocalipse 13, verso 6, o que revela lá para nós? Que o tabernáculo foi blasfemado por Satanás, por todas as suas ações demoníacas aqui no planeta Terra. Apocalipse 13, verso 6. E lá em Apocalipse 15, verso 5, que fala sobre o trabalho de Jesus, a finalização do trabalho de Jesus no santuário celestial, fala que este santuário, que é a Nova Jerusalém, que é o tabernáculo do testemunho, desceu então do céu. Antes ele estava no céu e veio para cá. E olha só, o verbo eskenou-se, que Deus habitará com eles, é o mesmo verbo que aparece aqui, ó, em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vocês estão vendo aí, ó, olha só que maravilha, coisa linda. O texto bíblico está revelando que assim como, isso é profundo, assim como Jesus esteve aqui no planeta Terra, durante 33 anos, caminhou, andou por essa terra,
conheceu os seres humanos, tocou, curou, da mesma forma será no céu. Entende? Nós conheceremos Jesus como ele é, carne e osso, pessoa. Ele vai habitar conosco. Entende? Ele vai comer com a gente, assim como ele comeu lá com os discípulos peixe, experimentou ali o favo de mel e se alimentou na casa daqueles que ele foi convidado, Simão, os fariseus que o convidaram, enfim. Jesus vai ter a mesma experiência conosco. Nós teremos essa mesma experiência com ele, entende? Isso que significa Deus habitando conosco. Ele permitindo ser conhecido e nós o conhecendo e ele nos conhecendo. E aí diz assim, ó, lá em Apocalipse 21, verso 22, vai apresentar o seguinte. Ó. Não vi Naó. O que é a palavra não? Aqui é templo, santuário. Não vi santuário na cidade, porque o Senhor Deus e o Cordeiro são o seu santuário. Então, essas palavras aqui, ó, naos, naon, teos, arnion. Arnion é Cordeiro, Jesus Cristo, e teos é Deus. Nela não vi santuário, porque Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu santuário. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, isto é, o santuário, o tabernáculo. Como assim? O que Deus está querendo revelar que dentro do tabernáculo celestial, que é a Nova Jerusalém, quem é o santuário é o próprio Deus e Jesus Cristo. Assim como a Bíblia diz lá, olha só que interessante, em João 2, 14 a verso 15, depois quando você estiver recapitulando esse estudo, você vê lá essas duas passagens, onde Jesus diz o seguinte, olha, ele diz assim, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. O templo qual ele falava era o seu corpo. Isto é, Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele foi o templo, ele foi o santuário entre os homens, o santuário ambulante. Entende? Por isso que Jesus aceitava a adoração das mulheres, de Maria, dos discípulos, dos pecadores. Entende? Então, o próprio Jesus Cristo era o santuário. Então, um texto não anula o outro. Então, quando fala que eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e o próprio Deus é o santuário, isto é, Deus é a Shekinah. Deus em pessoa estará habitando conosco. Entende? Então não haverá uma necessidade de uma igreja para se encontrar com Deus, porque a própria Jerusalém celestial é este lugar para habitação e adoração divina. Muito bem. Eu vou avançando aqui com vocês, e aí depois a gente vai fazendo um arremate final. Então diz assim, a Nova Jerusalém. Aqui vai fazer uma descrição de como é a cidade. Ó. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7... peraí, só deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura, olha só que interessante, são iguais.
isto é, ela é um cubo perfeito. Mediu também a muralha, sua muralha, e 144 côvados. A medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopácio, um décimo de jacinto, um dundécio de abestita. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, vidro como vidro transparente. Então aqui está a descrição da Nova Jerusalém. Aqui está a descrição de como é a Nova Jerusalém. E a primeira coisa que é revelada aqui na Nova Jerusalém é que ela tem a glória de Deus. Deus revela a sua glória na cidade. Ou seja, isso aí está evocando o Antigo Testamento. Agora vai clarear para vocês muita coisa que eu estava falando para vocês. Aqui está o acampamento de Israel. E as 12 tribos se encontravam ao redor. Olha só que foto bonita essa aqui, ó, essa imagem. Que imagem bonita. Por quê? Vocês estão vendo essa coluna de fogo aqui no centro? Essa coluna de fogo é a Shekinah de Deus sendo mostrada, revelada para o povo de Israel. Isso aí acontecia todos os dias durante a noite, porque o deserto é extremamente frio. E para que eles não fossem mortos, então Deus aquecia o povo através da sua Shekinah, através da sua glória. E durante o dia, essa mesma nuvem, então, ficava então uma coluna, uma grande nuvem que protegia o povo do calor. Mas de noite era essa glória desse fogo. Agora imagine as nações ao redor. Todos os povos contemplavam isso. Por isso que o povo de Israel era respeitado. Mas, infelizmente, o povo ia se corrompendo, ia procurando outras nações, e, infelizmente, entravam num adultério espiritual. Então, foi isso que aconteceu. Mas agora, Deus está revelando para o povo o seguinte, para nós, Deus está revelando o seguinte, a Nova Jerusalém é o meu tabernáculo, é o meu santuário. Só que não é uma cidade qualquer. Essa é uma cidade diferenciada. Olha só que interessante. A cidade é descrita como tendo 12 pedras. Vocês estão vendo aí que a cidade é feita de ouro puro. Por isso que eu coloquei aqui ouro. Por quê? No Antigo Testamento, apresenta aqui, ó, 12 pedras. Eu vou apresentar uma imagem para vocês aqui agora. Vejam só. O Antigo Testamento apresenta, então, 12 pedras. Lá em Êxodo. Quer ver, ó? O que que acontece? A cidade tem 12 pedras em seus fundamentos. Deus pega pedras preciosíssimas. Preciosíssimas. E de onde que Deus está tirando essas pedras preciosíssimas? Deus está tirando, então, das vestes do sumo sacerdote. No peitoral do sumo sacerdote havia, então, 12 pedras. Essas pedras a internet está um pouquinho lenta, mas vocês estão vendo aqui, ó, tinham 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote. Vamos ver se aqui, ó. Olha só que interessante. Essa imagem aqui.
Essas 12 pedras que aparecem ali na Nova Jerusalém, na descrição da Nova Jerusalém, são as 12 pedras que aparecem aqui, então, no peitoral do sumo sacerdote. Entenderam? Deus está revelando para nós que tudo aquilo que a gente valoriza, ele tem abundância. Ele tem abundância. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, a Cidade Santa, ela é feita de ouro puro transparente. Aquilo que o ser humano valoriza, eu tenho em abundância. Vocês vão pisar pelas ruas de Jerusalém e as ruas são feitas de ouro. A cidade, os seus fundamentos da cidade, nas suas portas, as portas e os fundamentos, são feitas então de 12 pedras preciosas. Então, é algo majestoso, magnífico, essa grande cidade que Deus tem preparado para nós. E aí, isso tudo tem no Antigo Testamento a alusão onde Deus está representando o que está acontecendo com a Cidade Santa e de onde que ele tira todos as pedras, todos os detalhes, ele já deu na revelação do Antigo Testamento. Aí diz assim, ó, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Então, Deus está falando que por toda a eternidade, todas as nações, desde Adão até o último salvo, sejam aqui os brasileiros, os uruguaios, os argentinos, os americanos, os europeus, os chineses, todas as nações andarão mediante a luz do Senhor. E todos vão vir adorar a Deus. Todos, sem exceção, de todas as eras, todos os salvos estarão no céu e todos eles vão vir adorar ao Senhor na Nova Jerusalém. Então, olha só que lindo. Isso tudo aqui sobre a Cidade Santa tem base no Antigo Testamento. Olha só a Cidade Santa. Essa aqui é a imagem da Cidade Santa. A Cidade Santa é um cubo perfeito. Altura, larguras e tudo é igual. E aí, 12 portas e os fundamentos da cidade por 12 pedras preciosas. Olha só que interessante. Depois vocês dão uma analisada aí nessas passagens. O que era um cubo perfeito no santuário terrestre? O que era um cubo perfeito? Exatamente o lugar santíssimo do santuário. O lugar santíssimo do santuário era um cubo perfeito. Olha só que interessante. O Templo de Salomão, que é aquele templo ali que vocês acabaram de ver, este é o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, o lugar santíssimo, tinha 9 metros por 9 metros por 9 metros quadrados. Ou seja, um cubo perfeito. Uma cidade profética, lá em Ezequiel 48, que é um santuário também, que nunca foi construído pelo povo judeu, este santuário lá de Ezequiel 48 é uma representação da Nova Jerusalém, só que no Antigo Testamento. Aí, aqui tem 2.250 metros, um cubo perfeito. A Cidade Santa, lembra que a gente leu lá que são 16 côvados? O que isso significa? 16 mil côvados, né? Melhor dizendo. O que isso significa? 2.220 quilômetros. A cidade é gigantesca, um cubo perfeito. A Cidade Santa é um cubo perfeito, igual ao lugar santíssimo do santuário terrestre. Isto é, a Cidade Santa é o lugar mais santo do universo, onde Deus habita. Este cubo perfeito é o lugar santíssimo do universo, porque o universo agora se tornou, então,
o santuário de Deus. E o lugar santíssimo do universo é, então, o planeta Terra com a cidade santa. Vocês compreenderam o que Deus está revelando para nós? É isso que ele está revelando. Sabe o que ele está revelando? Eu fico preocupado, não sei se vocês estão entendendo, mas sabe o que Deus está revelando? É o seguinte, que ele vai pegar pecadores, eu e você, e ele vai colocar nós para habitarmos no lugar mais santo do universo, com o ser mais santo do universo, que é, então, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entende? Hoje nós somos pecadores, falhos, nós temos tendências pecaminosas, mas após a segunda vinda de Jesus, nós seremos transformados assim como ele é, na natureza imortal, como ele é, uma natureza incorruptível. E aí Deus vai pegar os pecadores e vai colocar os pecadores para morar com ele de forma pessoal, conhecê-lo como ele é, e ao mesmo tempo Deus vai colocar nós para vivermos no lugar santíssimo do universo, entende? É como se... O que acontece? No santuário terrestre, somente o sumo sacerdote podia adentrar uma vez por ano no santuário, no lugar santíssimo. Vocês estão vendo esse homenzinho aqui, ó, na imagem? Este aqui é um sumo sacerdote. Somente uma vez por ano ele podia adentrar as portas e vir no lugar santíssimo e ver a Shekinah de Deus. O que Deus está querendo dizer é: eu vou pegar a humanidade redimida e eu vou colocar todos eles para morar aqui dentro, comigo. Aqueles que não podem, só podem ver a minha glória, só a minha teofania do lado de fora, que não podem adentrar e precisam de um representante humano para fazer a intercessão, eu vou pegar os pecadores que agora não são mais pecadores, porque eu os transformei, e vou colocá-los para morar no lugar mais santo do universo, que é no lugar santíssimo, que é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Entende? Nós não estaremos do lado de fora do acampamento. Nós estaremos do lado de dentro. Isso é maravilhoso. Isso é muito lindo, sabe? Perfeito. Então vamos avançando aqui. Ó. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha só que interessante. O rio da vida, ele flui do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão de eternidade a eternidade. Então, João começa a ter uma visão da cidade santa. Ele vê primeiro a cidade santa descendo do céu. Aí a cidade vem descendo do céu. A cidade santa desce do céu. E aí depois que ela desce do céu e que é declarado, é proclamado, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Ele adentra dentro da cidade santa. Agora ele começa a ver como é a cidade por fora, mas depois ele adentra. E agora ele está andando pelas ruas de ouro da cidade. E aí ele se aproxima do centro da cidade, que é o trono de Deus. E lá ele vê um rio, o rio da vida, que flui. Ele flui do trono de Deus. E ao mesmo tempo, ele olha para o rio e ele vê uma grande árvore. Essa grande árvore tem, então, as suas raízes de um lado do rio e de outro lado do rio. E a grande copa se faz sobre o rio. E dos lados, agora, no barranco, na terra, né? Então, a grande árvore da vida, que produz 12 frutos diferentes, dando seu fruto de mês em mês. Então, é revelado o que está acontecendo
O que Deus está mostrando para João? O que Deus está mostrando para João, como que é a cidade santa por dentro. E aí é descrito alguns detalhes. Alguns detalhes são descritos. Por exemplo, é descrito que a cidade santa, nela não haverá noite. Você já se perguntou por que disso? Interessante que, como nós estamos agora numa nova esfera da natureza humana, e também não existe mais o pecado, não existe mais dor, cansaço, fadiga, não existe. Deus está falando bem assim, olha, vocês não vão precisar mais de noite. Na Cidade Santa vai ser um diurno, sempre sol, sempre sol. E este sol não é o sol, é a glória de Deus que ilumina a Cidade Santa. Porque lá em 1 João, na carta de João, diz assim, que Deus é luz. Isto é, Deus é luz. Então, a própria glória de Deus iluminará a cidade. Entenderam? E isso é tão interessante que, se vocês fizerem um estudo sobre o primeiro dia da semana, lá de Gênesis capítulo 1 até o quarto dia da semana, porque Deus só foi criar o sol, a lua e as estrelas somente no quarto dia. Dá uma lida lá para vocês verem. Então, quando Deus, nos 3 primeiros dias, qual era aquela luz dos 3 primeiros dias? Aqui tudo indica era a própria luz de Deus iluminando o planeta Terra. Entende? Quando ele começou da forma aqui no planeta Terra. Muito bem, eu reservei um estudo aqui para fazer com vocês na Bíblia. Deixa eu puxar aqui e aumentar a tela aqui, a fonte. Muito bem. O que eu quero ver com vocês, olha só que interessante. Vejam só comigo. Aqui, ó, é dito o seguinte, ó, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Deus está nos chamando de filho. Agora, quem irá se perder? Quem irá se perder? Quem são as pessoas que não estarão no céu? O primeiro são aqui os covardes. Quanto aos covardes, olha só que interessante, o que que essa palavra grega aqui significa? Delos, que é a palavra grega. O que que ela significa? Covarde. Os tímidos, os medrosos, essas pessoas não estarão nos céus. Todas as pessoas que não têm coragem, que têm medo de tomar uma decisão ao lado de Jesus, têm medo de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas, todas essas pessoas ficarão fora do céu. Todas essas pessoas medrosas ficarão fora do céu. Os incrédulos, outra palavra aqui, ó. Os incrédulos ficarão fora do céu. Quem são os incrédulos? Os incrédulos são aquelas pessoas que não creem em Jesus como Salvador. São infiéis, que não são confiáveis, são desleais. Entende? São descrentes. Isso aqui é um dicionário grego, tá bom? Que vocês estão vendo o que significa. São os descrentes. Agora são os abomináveis. Quem são os abomináveis? Vamos dar uma olhadinha? Abomináveis, detestáveis, né? Então, aquilo que é abominável ao Senhor. Todos aqueles que cometem pecados, assassinos, isso aqui nem precisa de tradução. Os impuros, olha só que interessante, a palavra impuros aqui, ó, é por nós. Por nós vem a raiz de pornos, que vem a palavra porno, pornografia, prostituta, tá vendo aqui, ó?
Olha só que interessante o significado dessa palavra. Os impuros. Homem que prostitui seu corpo, a luxúria de outro por pagamento, prostituto. Homem que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador. Então, nós temos todos esses, tá vendo aqui, ó? Todos estes significados aqui. E aí, o que que isso está significando? Todo aquele que comete imoralidade sexual, todo aquele que comete imoralidade sexual, infelizmente, não estará no céu. Não estará no céu. Se perderá. Vocês estão vendo? Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o fogo, ó, será no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Lembra que eu expliquei para vocês que a segunda morte, o combustível da segunda morte, é o pecado? Enquanto houver pecado, haverá então fogo. Uma vez consumido o pecado, o fogo acabará. Porquanto a gente viu até aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Olha só. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que que é a segunda morte? O lago de fogo. Mas a própria morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Isso está apresentando que a própria morte foi destruída. Mas todas aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus como seu salvador pessoal, estas pessoas, então, se perderão. Todas essas pessoas se perderão. Porque rejeitaram a Cristo como seu salvador pessoal. Muito bem, deixa eu avançar aqui, ó. Aí, quem estará salvo? Vou avançar um pouquinho. Olha só. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada. E a palavra contaminada aqui é koinos, que significa estar relacionado com pecado, cerimonialmente impuro. Tá vendo ali, ó? Comum, impuro, profano, imundo. Então, nada que tiver contaminado pelo pecado entrará na cidade santa. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nós seremos salvos porque nós fomos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem, eu vou voltar para lá para encerrar agora. E eu dou ênfase nesse texto aqui, ó. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Nós veremos Deus face a face como ele é. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu faço até questão de mostrar para vocês. Ó. Vocês estão vendo aqui a palavra contemplarão. A palavra contemplarão é a palavra oral. E a palavra oral do original grego, ela significa ver com os olhos, ver com a mente, perceber, conhecer, tornar-se conhecido pela experiência, experimentar, ver, olhar, dar atenção, cuidar-te, dar atenção. Eu fui visto, mostrei-me, tornei-me visível. O que está revelando esta palavra? Esta palavra está querendo dizer o seguinte, que nós veremos a Deus como Ele é, pessoalmente, pessoalmente. Existem alguns teólogos que, infelizmente, falam bem assim, não, Deus é Espírito, nós não vamos ver a Deus o Pai, nós não vamos ver o Espírito Santo, nós só vamos ver Jesus porque Ele se fez homem. Mas o que o texto bíblico está querendo dizer aqui, ó, que nós conheceremos Deus como Ele é, como Ele é. Entende? Face a face, como Ele é. Então vejam só. Salomão faz uma pergunta quando ele, depois que ele preparou o santuário, o tabernáculo, o templo de Salomão, Salomão fez uma pergunta, e é a seguinte, mas de fato, habitaria Deus na terra? Então a gente pode dar uma resposta para Salomão. Vi a cidade santa que descia do céu da parte de Deus, então ouvi
uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Então a pergunta de Salomão é respondida. Mas de fato habitaria Deus na terra? Aí Salomão diz assim: Eis que os céus dos céus não pode conter a Deus. E de fato, Salomão estava falando da majestade, da magnitude do Senhor. Mas dando uma resposta para Salomão, Deus vai habitar conosco aqui neste planeta, no planeta Terra. Então, vejam só que bonito esses textos aqui que eu vou apresentar para vocês. Zacarias 14, 45. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. No monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Então virá o Senhor, meu Deus, todos os santos com ele. Aqui em Zacarias, o profeta Zacarias está revelando para nós que depois que Deus purificar o universo do pecado, a cidade santa vai ser pousada no Monte das Oliveiras, no monte que Jesus usou para a oração. E aí todos nós teremos o privilégio de nos reunirmos e adorarmos a Deus. Muito bem. Malaquias 4, 1 e 2 diz assim: Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, ó, todos serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Então está revelando que depois que Deus destruir o pecado, não vai sobrar nem raiz nem ramo do pecado. Tudo vai ser consumido. E depois disso, todos os salvos terão o privilégio de viver com Deus como se fossem bezerros soltos de um curral. Eles estão livres no pasto. Eles estão saltitantes. Eles estão contentes. Eles estão felizes. Eles estão brincando, entende? Não há mais medo. Não há mais terror. Não há mais pecado. Estamos livres disso. Livres da condenação do mal. E aí Mateus 5, verso 8, diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós veremos a Deus face a face. Todos aqueles que pedem perdão pelos seus pecados, que pedem para que Deus renove o seu ser interior e que mude o caráter, todos nós veremos a Deus. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar nas nuvens, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós conheceremos o nosso Salvador, Cristo Jesus, como Ele é. Poderoso Deus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Nós o conheceremos. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho. Por que nós vemos como em espelho? Porque nós só conhecemos a Cristo, ao Pai e ao Espírito, somente pelo que nós lemos nas Escrituras Sagradas e pelo aquilo que nós observamos na natureza. Que a natureza indica, revela que há um Criador. Porque é uma máquina perfeita. Isso revela que há um relojoeiro que planejou tudo isso, entende? O planeta Terra gira em torno do Sol. Você já parou para pensar? Deus planejou tudo isso. Então agora nós vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Eu o conhecerei como ele é. E eu concluo com 1 Coríntios 2, verso 9. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nosso último estudo.
Minhas palavras finais para vocês se apeguem em Deus. Há algo muito melhor para mim e para você. Me chama muita atenção Apocalipse 22, verso 5, quando Deus conclui dizendo bem assim, olha, nós viveremos de eternidade a eternidade. Isso é majestoso. Não dá para mensurar o tempo eterno que nós habitaremos num universo sem a presença do pecado, sem morte, sem dor, sem Covid-19, sem câncer, sem tristeza, sem AVC, sem nada, absolutamente nada de ruim que existe nesse planeta. Porque Deus purificou o universo por toda a eternidade. É por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João, o apóstolo amado, buscou revelar, escrever para nós um pouco daquilo que ele viu. Entende? Mas quando se concretizar, então, a promessa de Jesus, e nós estaremos lá no céu, eu creio, Vera, que nós poderíamos marcar aqui um encontro com este grupo aqui, do nosso grupo aqui, debaixo da árvore da vida, para a gente bater um papo, tá bom? Vamos marcar 2 encontros. Um debaixo da árvore da vida e outro perto do trono de Deus, para a gente ver lá da onde é a nascente do rio da vida. Combinado? Eu quero ver todos vocês lá no céu. Vamos nos preparar para isso. E não tenha medo, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Muito bem, queridos. Este é o momento de nós ouvirmos vocês. Oi, Maria, tudo bem? Você tem que abrir o seu áudio, Maria. A Vera também. Olá, a paz. Tudo bem, professor? Tudo bem. Perdoe-me por tantas faltas, mas hoje a Vera falou, você não pode perder essa aula. Então eu perdi as minhas aulas do cursinho à noite, online, né? Para ouvir essa maravilhosa palavra, esse estudo maravilhoso que vai ficar no meu coração, na minha mente, nesses tempos difíceis, né? Só de imaginar, o senhor vai falando e a gente vai imaginando todas as cenas, vivenciando, né? E em breve, com certeza, estaremos nessa cidade santa. Entraremos nas ruas de ouro, né? Esses Amém. fundamentos, né? Sabe, esses fundamentos maravilhosos, tudo de ouros, pedras preciosas. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus, né? Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a palavra de Deus, de não só estudar, mas entender aquilo que realmente é além do conhecimento. São experiências que futuramente nós vamos ter. Os salvos e os santos, eu creio, e quero perseverar para chegar até lá. Amém. Amém. Deus abençoe, Senhor. Muito obrigada. Amém. O Senhor e a Vera, essa princesa que nós temos. É uma pérola do Senhor. E você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, eu vou até compartilhar com vocês aqui. As palavras da Maria me fez recordar de algo aqui, que na Cidade Santa, ela é feita de 12 pérolas. E interessante, como que é feita uma pérola? Da ostra? Dentro da ostra. A pérola é feita dentro da ostra. E isso causa muita dor. Causa muita dor para ela, porque é a areinha que vai entrando ali. Eu chego a estar me arrepiando de ver essas imagens. É a areinha que vai entrando ali e vai machucando, vai machucando, vai machucando. E ela então vai criando as pérolas. As pérolas preciosas funcionam através da dor dela, que ela vai soltando o limbo e vai enrolando a areinha e vai criando essa pérola. Aqui tudo indica, quando Deus fala bem assim, olha, a Cidade Santa é feita de 12 pérolas preciosas, é como se Deus estivesse
apresentando o seguinte, porque além das pérolas, recebe os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro e das 12 tribos. Olha, eu estou levando em conta o período que vocês sofreram no planeta Terra. Eu estou levando em consideração a história passada de vocês, mas agora nós estamos numa nova etapa. Né? É como se você lembrasse de tudo aquilo que você é hoje e daquilo que você sofreu, que fez você aquilo que você é, uma pessoa forte, que passa por várias coisas, que sofreu muita coisa, entende? Então a gente vai se fortalecendo. Então, aqui tudo indica, Deus usa essa figura por causa disso. Obrigado, Maria, por ter me recordado aí. Obrigada. Que bom, interessante essa comparação. Muito boa mesmo. A dor que a ostra passa até que chegue a essa pérola, né? É verdade. Muito bom. Pastor, eu estou assim maravilhada, né? Ainda hoje pela manhã eu falava com a Tábila no telefone, a Tábila está aí ainda, está lá a Tábila, e eu com essa frase, né, do tabernáculo de Deus com os homens, eu ainda não sabia dessa abordagem do Senhor assim tão profunda em relação ao tabernáculo, né, ao santuário. Eu ainda comentava com a Tábila como eu precisava conhecer, assim como nós estamos conhecendo profundamente do Apocalipse, como a gente precisava conhecer do santuário. E o Senhor, então, aborda esse tema, eu fiquei, assim, impressionada do Senhor trazer isso, né? A gente precisa aprender muito ainda sobre o santuário. Nós precisamos aprender muito ainda sobre a palavra, né? Isso aqui foi só um treino. Verdade. E eu acho que ela começa a se cumprir quando a gente lembra lá do santuário, quando Jesus dá ali o seu último suspiro e o véu do templo se rasgou, né? Que significa que nós temos livre acesso ao Pai, né? Então, só isso já é motivo de alegria. Agora, imagine nós podermos adentrar e estar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Então, assim, eu creio que o tabernáculo, que o santuário tem muito ainda a nos revelar num estudo, né, que acho que a gente precisaria conhecer mais. Eu acho que tem muito, acho que é muito profundo, né, o que nós temos que aprender lá. Uma outra coisa assim que eu penso é que como a Bíblia descreve essa cidade santa, e quando a gente olha lá para o Éden, né? Quando a gente olha para o Éden e você Verdade. vê que a impressão que dá é que aí lá tinha luz, água pura que fluía, a presença de Deus ali com eles, e dá uma tristeza quando a gente pensa que o pecado entrou e frustrou, entre aspas, eu penso que Deus não tem planos frustrados. Ele dá a volta por cima sempre, porque ele é o dono de todas as coisas, ele é soberano a todas as coisas, ele Aleluia. é o grande eu sou, né? Glória a Deus. Mas do propósito em que foi criado, quando a gente olha para o Éden e vê que o propósito que foi criado, a impressão que dá, olhando com os olhos humanos, você vai dizer assim, nossa, os planos de Deus foram frustrados, né? O Éden foi criado ali e com a entrada do pecado, olha o que aconteceu com a gente. Então, quando a gente tem essa ideia da Nova Jerusalém, nesses poucos minutos aqui desse estudo, né? Da Nova Jerusalém e de como as coisas vão acontecer, esse rio da vida, essa paz, um local em que o leão e o cordeiro pastarão, eles estarão juntos, né? Então, nos remete ao Éden, né? Você fala, puxa vida, Deus vai, eu não sei se seria a palavra resgatar, mas eu penso que Deus dará ainda essa oportunidade, resgatará isso, né? Quando o tabernáculo de Deus, o que o senhor falou aí, eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? Então, assim, me alegra muito saber disso, né? É maravilhoso. Exatamente, Vera. No meu estudo, Glória a eu Deus. apresentei só uma parte para vocês aqui, mas no meu estudo eu fiz correspondência com 5 partes do Antigo Testamento. O Éden é um santuário terrestre. Foi o primeiro santuário terrestre, com sacrifício de cordeiro. Lá tinha o ouro, lá tinha o rio,
que fluía do centro do jardim. Lá também tinha a árvore da vida. Então, é muito interessante como que funciona. Tinha as pedras preciosas. É maravilhoso o estudo, né? É muito maravilhoso, uma complexidade tamanha. E, então, se preparem, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, por aquilo que Deus tem preparado para a gente. Glória a Deus. Amém. Outra coisa, pastor, a Tábila está falando alguma coisa ali no chat. Deixa eu ver. Eu perguntei se ela estava aí, ela colocou estou sim. Verdade, também tenho muita vontade de fazer esse estudo. Eu creio que seja o estudo do santuário, né, Tábila? Ela tem vontade. Hoje de manhã a gente falava sobre isso assim no telefone. Pastor, outra coisa que eu tenho aí, uma proposta para fazer para o senhor. O senhor disse que eu vou fazer aqui, né? O senhor disse que quer nos encontrar, que nós quer muito que nos encontremos lá no céu, né? Sim. Embaixo da árvore da vida. E perto do trono de Deus para a gente conferir se flui mesmo lá do trono. E perto do trono de Deus. Então, eu vou fazer mais uma proposta para o senhor. Para nós nos encontrarmos, né? Os que moram em Cuiabá, os que não moram em Cuiabá, Teomar, você que lute para vir de Vitória para cá, Teomar. Com certeza que eu vou. Assim, para a gente nos encontrar, pastor, eu tomo aqui a liberdade, foi muito bom. Eu nem tenho palavras, se alguém tiver que possa agradecer ao professor, porque eu nem encontro palavras nesse momento para agradecer. 3 meses, nós começamos a aula dia 21 de abril, hoje 21 de julho, foram 3 meses de quartas-feiras ininterruptamente, de estudos, né, de aprendizado. Você olha assim e fala, mas parece que eu não aprendi tudo, é muito profundo, mas eu creio que nós não somos mais as mesmas pessoas que nós entramos nesse estudo. Eu creio que nós avançamos, né? Muita coisa nós aprendemos, temos muito a aprender porque a palavra é rica, né? Mas quem sabe aí um terceiro encontro, né, Tábila? Para a gente se encontrar mesmo pessoalmente, eu não sei como é que fica nesse tempo de pandemia, né? Um Então, local Vera, em que a gente pudesse se encontrar, agradecer o senhor pessoalmente, fazer junta guloseimas, cada um leva aí um pratinho, a gente faz aí um junta-panela, né, Paulo? Isso. E a gente pudesse, assim, agradecer o senhor pessoalmente. Então, poderia ser poderia ser assim, o nosso primeiro encontro, e lá no céu a gente encontra mais vezes. Com certeza, com certeza. Aqui no prédio onde eu moro, lá em Cuiabá, residencial, tem um local de festa que a gente pode combinar para fazer alguma coisa, tá bom, pessoal? Eu vou mandar um vídeo aí para vocês. Eu vou mandar no grupo mesmo, não tem problema não. Aí vocês assistem um vídeo de 1 minutinho, onde é o local. Aí dá para abrir as portas ali e tudo mais. Então, dá para seguir a restrição do Covid, distanciamento, bem tranquilo, e a gente fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente podia fazer aí uma festinha, né, velho? Crente não bebe, mas gosta de comer, né? Comer e falar de Jesus, né, pastor? Ai, coisa boa. E se a gente empolgar, a gente já faz uma vigília, né? Já pode ser assim, de sexta para sábado, a gente já amanhece lá numa vigília, orando. Vai ser maravilhoso, né, Dora? Com e Teomar, certeza. lá em casa tem um quartinho para você, Teomar. Você que vem aí de Vitória para cá. Eu tenho uma Mas me proposta diz aí. de fazer esse encontro aqui em Vitória. A gente arranja um lugar. Aí é demais, hein? Litoral. Débora, aí a doutora Débora, que é lá de Vitória. Olha aí, Débora, essa proposta, hein? Bom, vamos para lá. Tá aí. Então, aqui o pessoal costuma fazer muita reunião na praia. Eu moro perto da praia de Camburi, que tem um calçadão enorme, então muitos grupos religiosos de várias, né, igrejas diferentes se reúnem lá. Aí leva uma tendinha, leva a mesa com os comes e bebes, canta, faz louvor e depois comemora.
Maravilha, nós vamos aí Que é de sexta isso? para sábado fazer um pôr do sol, de sexta para sábado, hein, pastor? Débora, olha isso. Sim. Tudo Os de encontros bom, hein? estão Vamos lá para a curva da aumentando. Jurema. Deixa eu Vamos lá no perguntar para restaurante da curva da vocês. Jurema. Deixa eu perguntar para vocês. Para vocês, pode ser na quarta? Vocês preferem outro dia? Esse nosso encontro aqui de Cuiabá. O que vocês me Pode dizem? ser quarta. Eu só posso dia de feira. Dia de feira? Feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Dia de feira. Dia de Então, feira, na quarta-feira. próxima quarta, eu e a minha irmã Edna, que também está nesse estudo, a gente tem um aniversário de 70 anos para ir, da avó dos filhos da minha irmã, uma pessoa muito querida. De repente, se a gente conseguisse fazer na sexta, não sei se todos podem, o senhor também, pastor, sei que o senhor é super ocupado, especialmente nessa quarta que vem, que seria o dia 28, que é bom a gente não deixar passar muito tempo, né? Sexta-feira, dia 30, vocês podem? Ou não? Tranquilo. Eu posso. Eu falto aula. Dora, gostei. Eu falto minha aula. Então vamos já deixar agendado para sexta-feira, dia 30? Tá Pode bom? ser. Pode ser. No mesmo horário do estudo, eu mando a localização para vocês. Legal. Tá certo. Nossa, legal, pastor. 19h30. Obrigada. Então, Pastor, muito obrigada. eu sugiro que deixe o grupo aberto para a gente poder combinar direitinho o que vai levar de comida, É verdade. pra gente Quantas beber, né? pessoas? Isso, tá? bom. Tá. Combinado. E aí, então eu vou fazer isso daí dia 30, quando passar tudo, aí a gente encerra o grupo, e, né? Porque daí venceu o propósito, beleza. Combinado, então. Ainda bem que eu assisti essa última aula, hein? Vou ficar quieta. Pois é, senão você ia ficar de fora. Eu ia ficar de fora. Só não vou receber certificado. Muito bom. Ô, Lili, Tábila, é dia você de tá feira, de hein? acordo aí, Tábila? É dia de feira. É dia de feira, sexta-feira. Sexta-feira. Dia de É isso feira, no aí. Imperial. A Tábila está falando que está, eu acho que você também poderia, né, Tábila, estar lá com a gente? Vai ser muito bom. Teomar, nós mandamos fotinha para você. A Tábila disse que pode. Nós mandamos foto para Teomar lá para Vitória. O próximo encontro ela vem. Sim, é isso aí. O próximo vai ser aqui em Vitória. Nós vamos marcar aqui, lá na praia. Maravilha. Combinado. A senhora de Marcelene. Tô dentro. Quero agradecer, né, a esse convite que Eu você acho me que ela fez. saiu. Eu fiquei muito surpresa quando falou que tem 4 meses que a gente está se reunindo. Eu fiquei realmente surpresa, que não parece que foi tanto tempo assim, entendeu? É verdade. Acho que tem mais alguém querendo falar. Ah, Márcia, eu não vou poder ir. Que pena. Quem mandou embora de Cuiabá aí, Márcia, tá vendo? Aí, Paulo. O Paulo falou que se você ficar bem boazinha, aí mora em Alta Floresta. Então, nós vamos ter que fazer um encontro depois lá em Alta Floresta, pastor. Também. Ô, Paulo, você leva a Neuza, por favor. Intimado. Vai ser muito bom. Ô, pastor, obrigada. Eu sei que o senhor é uma pessoa Legal. extremamente ocupado, e o senhor encontrar esse tempinho aí todas as quartas para reunir conosco, e ainda abrir mais esse espaço, e ainda mais a sua casa, o salão lá do seu prédio, para nos prazer para reunirmos. nós, pode ter certeza. Que coisa muito boa. legal. Obrigada. Mas Muito vamos orar, bom. fazer uma oração de agradecimento a Deus, depois tirar Amém. a nossa última foto. Vamos. Vamos orar, então, agradecendo, né? Amém. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, porque o Senhor é nosso Criador, mantenedor, Rei do Universo, Todo-Poderoso. Obrigado porque nestes 3, 4 meses que nós ficamos aqui estudando um pouco mais sobre Ti, tivemos o privilégio de conhecê-lo um pouco mais, entender o plano da redenção, entender aonde se dará as profecias, para onde elas apontam, e, Senhor, também ter a esperança da segunda vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós aqui,
Muito obrigado, porque nós começamos de uma forma e hoje nós somos outras pessoas. E, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um, venha ampará-los, venha cuidá-los, e que a cada dia todos nós possamos estar colocando o Senhor em primeiro lugar. Porque, Senhor, isso que é o que importa mesmo na nossa vida aqui terrestre. O Senhor prometeu para nós um novo céu e uma nova terra. Essa cidade que é chamada de tabernáculo do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai colocar nós aqui deste grupo para habitar no lugar mais santo do universo, que é a Nova Jerusalém, com a Tua presença de forma especial. Concordamos, Pai. Venha abençoar cada um, em nome de Jesus, amém. 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 E a foto, velho? Glória a Deus. E a foto, pastor? Tira aí, E o senhor agora? que é bom. Cadê as carinhas? Vamos colocar as cadê carinhas aí. Para sair na foto. Carinha. Tem. A Helena, a Tábila, consegue abrir a câmera? Pra gente tirar a última. A dona Helena ela já escreveu para mim aqui no privado que ela está com probleminha de acesso. Tudo bem. Então Tá vamos lá. dando certo? Estão me vendo? Então, sim. É que eu não estou vendo todo mundo. Mas é porque dependendo da posição que está, não dá para ver. Ah, tá. Vai no 3. No 3 eu vou apertar, tá bom? 1, 2, 3. Aí, deixa eu ver se... Foi muito bem. Já tá lá no grupo. Legal. Hoje não Que tem... bom, obrigadão, gente. Deus abençoe a todos. Obrigada. Pegar uma hora de aula. Nos encontramos, então, na sexta-feira. Ô, certeza. pastor, que horário que é melhor para o senhor? Esquecemos de falar. Eu acho 19? que o mesmo horário daqui do grupo, 19h30, porque 19h30. daí o pessoal pode... Cada um mora num bairro. Como eu moro ali no centro, eu moro no Quilombo, perto do Parque Mãe Bonifácia, fica o Quilombo. Tem o Hospital Santa Helena, eu moro ali pertinho. Então, eu acho que a pessoa saindo de casa às 19 horas, 19h05, 19h10, ela vai chegar no horário. Né? Já deixa bom. meio que a preparação de sempre aqui, a pessoa vai se preparando às 7h30, entendeu? Tá certo. Ok. Combinado, então. Aí eu vou mandar a Vai ser muito localização bom. para vocês, tá bom? Legal, Tá. legal, Tudo, professor. todas as informações. Tá Muito bom. obrigada, Tem lugar pastor. para estacionar próximo ao seu edifício? Tem na avenida. Ah, tá. Mas é A A gente tranquilo, pode bem combinar, tranquilo. Débora, de ir juntas também. Um A carro Vera já também. conhece. Legal. Eu sei onde é. Já fui buscar uns livros lá no prédio que ele mora. Obrigada, pastor. Muito obrigada, Valeu, pastor. Edna. Maria. Nos encontramos, Obrigada. então, Fica dia com Deus. 30. Reunião Valeu. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.